Discover Houston, negative return. Quando a gente fala em atendimento de excelência, esse é um assunto que exige tanto cuidado que você pode aí conseguir cursos só para te ensinar a atender melhor. Nesse caso, geralmente eles se focam aí naquele atendimento feito por empresas. É um assunto tão complexo e cheio de nuances que tem empresas que contratam consultoria só para poder ensinar os seus funcionários a atender melhor. Geralmente é focado naquele atendimento de atendente, sabe? Que fica no balcão e que atende as pessoas que chegam, ou seja, recepcionista. Você vai meio que ser a sua recepcionista da sua própria empresa, porque você vai ter que atender aos seus clientes, né? E quando a gente tem um atendimento mais caloroso, a gente percebe como é que essa interação fica muito mais interessante. Quando, por exemplo, o atendente olha no seu olho, já chegou na situação em que você entra numa loja e o atendente te atende de forma absolutamente fria, absolutamente, sabe, sem nenhum interesse aí com você? Pois é, isso é muito comum de acontecer e no caso faz com que a pessoa que está do outro lado se desconecte. É importante que você não permita que isso aconteça, caso você tenha interesse em gerar mais vendas, né? E aí eu brinco que é o seguinte, você tem que se vir que nem uma cadelinha, que igual um cachorrinho, sabe? O cachorrinho que a pessoa faz assim, você vai. Logicamente você vai entender que as coisas não são bem por aí, tá? A gente vai ter limites para isso. Mas no sentido de você estar sempre atendendo muito bem, você estar sempre muito disposto, sempre parecendo que tá tudo muito ok. Sua vida pode estar um caos, você pode estar literalmente assim, tudo dos pés à cabeça. Mas você tem que dar a entender que está tudo muito bem, que você está excelente. Até porque a pessoa que está sendo atendida não tem absolutamente nada a ver com os seus problemas. Então, quando for atender, cria uma hermeticidade. O que é isso? É você criar dentro do seu ambiente ali de atendimento uma persona, um personagem mesmo, uma atuação onde nada do que está externo interessa. O que interessa é só a conversa, o que interessa é só colocar a venda adiante, progredir com aquela venda. Não é isso? Então, prestem atenção na situação. Você entrou numa loja, foi super bem atendido. No que a gente chama de atendimento uau. A pessoa ela foi atenciosa, ela perguntou como é que você está, ela quis saber um pouco mais de você, ela quis saber dos seus interesses, ela se interessou de fato por você. Não é aquela coisa fria, gélida, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas vocês observam que nesse caso o atendimento ele flui muito bem, você se conecta com a pessoa. Lógico que às vezes você também vai estar estressado, mas nunca tente levar suas frustrações para outra pessoa. Eu falo assim, enquanto cliente também. Às vezes você vai receber clientes frustrados, né? Tenta não receber a frustração do cliente como uma coisa pessoal, sabe? Você tem que aprender a lidar com isso. E nesse caso, quando a gente é mal atendido, já é justamente o contrário. Não faz nenhum sentido você atender mal o seu cliente, porque você só vai estar dando um tiro no pé, né? E você vai estar perdendo vendas, você vai estar perdendo reputação, você vai estar gastando dinheiro à toa, porque às vezes você gasta dinheiro com tráfego, vai gastar tempo para produzir conteúdo, então querendo ou não, você investiu alguma coisa naquilo. E esse investimento, quando ele retorna sob a forma de clientes, você precisa fazer com que ele se justifique também. Então você tem que pensar em tudo isso ali, porque tudo isso vai impactar nos seus ganhos, né? E a gente tem aqui alguns tópicos, que eu vou elencar aqui, daqui a pouco a gente fala deles. Um deles é o sirva que nem uma cadelinha. Então atenda muito bem, com empolgação, com um vigor ali muito grande. Que foi como os exemplos que eu dei na aula anterior e tem alguns prints lá para você entender o que é isso. O que é essa recepção, quem entender o cliente, saber mais dele e tal, né? Não atenda seu cliente como um cavalo limitado. O que eu quero dizer com isso? Quando você é muito limitado, quando você é muito duro, você acaba afastando o seu cliente e criando justamente o efeito contrário. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou aqui com o meu WhatsApp aberto. E aí, essa aqui é uma empresa que tem aqui perto de casa que vende sanduíches. E eu peço lá com uma certa frequência. Mas eu nunca permitiria que o atendimento da minha empresa fosse dessa forma. Vou mostrar para vocês. Hoje, essa promoção está valendo? Sim. Só, beleza, que o cara ali precisou ser prático e tal. Eu não sei quem que me atendeu, se foi um homem ou se foi uma mulher. Provavelmente é um homem. Porque a gente percebe pela própria secura ali, né? E sim, se você é homem, faça meu favor, tá? Não venha com crença limitante, não. Você tem que atender bem também, você tem que ser um cara de gente boa. Lembra? Carisma. Melhor do seu carisma. Você vai ganhando pontos com isso. Sim. Só que ao invés do cara tentar me convencer a vender, ele foi um cavalo limitado. Por que ele foi um cavalo limitado? Porque ele já simplesmente chegou e mandou uma mensagem pronta. Pá! Sabe quando você tá lá de boas no seu direct, pá, de tranquilex,
chega uma pessoa e já te envia uma, tipo assim, uma mensagem pronta. Oi, conheça a nossa empresa. Que é como se fosse um robô falando. Oi, conheça a nossa empresa. Você gosta disso. Então, portanto, você poderia comprar o nosso produto? Basicamente é isso que acontece. E é basicamente isso que ele fez. Eu estava interessado e entrei em contato porque eles me mandaram uma promoção, tá? Isso aqui é uma técnica de vendas que eles utilizaram para reativar um cliente. Tá certo, WhatsApp dispararam tranquilo. Eu sei que isso aqui é uma mensagem pronta. Mas quando eu entrei em contato, pelo amor de Deus, haja de forma humana, haja de uma forma que a pessoa se sinta confortável diante de você. Então se a pessoa chegou até você, você não vai falar, aí a pessoa, oi, tudo bem? Quero fazer um orçamento. Oi. E aí, beleza? BLZ. Porra, meu amigo, me ajuda aí. Então, humanize seu atendimento, se torne muito humano, como se a pessoa estivesse conversando literalmente com um amigo, que é no caso o próximo tópico. Então não seja um cavalo limitado, ok? O cliente entrou em contato com você, já vai perguntando sobre ele, já pergunta sobre o projeto dele, já queira saber qual que é o nicho que ele atua, sabe? Vai fazendo perguntas, vai tentando entender e instigar ele, que foi como a gente falou na aula anterior. Faça seu cliente achar que está conversando com um amigo próximo. E aí, nesse caso, a gente precisa primeiro definir uma linha. A linha entre o pessoal e o profissional. Balela dizer que não tem como você separar as duas coisas. Deixa eu só me jogar aqui para baixo de novo. Você dizer que não tem como separar as duas coisas. Porque, aliás, você dizer que tem como separar as duas coisas. Porque as coisas meio que andam juntas, sabe? Um ser humano feliz, satisfeito, que está de bem com a vida, ele vai atender melhor, isso é inegável, né? Mas você ainda precisa fazer igual eu falei. Você precisa criar uma persona para estar sempre disponível ali e tal. Mesmo que seu dia tenha sido péssimo. Você quer vender, caramba. Você precisa dar dinheiro para pagar suas contas. Ainda mais as contas caras como estão hoje em dia. Então, assim, né? A gente precisa fazer esse esforço. Até porque a gente ainda não tem equipe. A gente é urgência, lembra? Bacana. Você vai fingir que é um amigo do seu cliente, mas você não vai necessariamente agir com informalidade demais. Porque senão você perde o seu direito de impor limites, que como a gente vai falar daqui a pouco. Você se impõe, mas ao mesmo tempo você é muito gente boa, muito solícito. E com o tempo, você vai criando um relacionamento cada vez mais interessante com o seu cliente, ao ponto dele ficar confortável para falar sobre a vida pessoal dele, por exemplo. Nesse caso, você não vai intrometer na vida dele, você vai perguntar coisas interessantes da vida dele, pertinentes ao trabalho dele. Então você tem sempre que ter esse foco. Claro que você pode se tornar amigo do seu cliente, isso acontece. Eu tenho clientes meus que se tornaram amigos meus, amigos de verdade. Então assim, é bem gostoso, é bem legal, inclusive a gente vai conhecendo gente nova, vocês vão ver, vocês vão começar a conhecer outras pessoas, a cabeça de vocês vai começar a abrir quando vocês começam a fazer essa prospecção passiva, porque vai chegando muitas pessoas interessantes no seu ciclo social, no seu Instagram, você vai conhecer muita gente legal. Tem cliente meu que volta e meia tá me mandando trabalho, me manda coisas de outros negócios, me indicando. Então, quando você meio que cria essa amizade com o seu cliente, você se abre para essas possibilidades, né? Agora, é como eu estou falando, isso não vai acontecer com todos os clientes, porque tem clientes que de fato vão se aproximar mais, mas mesmo que ele não se aproxime, você tem que tratar ele como se ele fosse um amigo próximo, como se ele fosse uma pessoa próxima. Não é falar com gíria, falar mano, falar tal, não. É você agir de uma forma extremamente humanizada, extremamente acessível, extremamente aberto ao diálogo, beleza? Bacana. Atrai e retenha. Aquela coisa, né? A gente ainda vai entrar nessa questão de prospecção passiva, mas tente reter o seu cliente, sabe? Não deixa a pessoa escapar por bobagem. Tente aprofundar um pouco mais ali a discussão para deixar com que as coisas se tornem mais complexas. Nesse caso, você cria inclusive uma sensação nele de que ele pode confiar mais em você. E as pessoas, detalhe, elas compram daqueles em que eles confiam, né? A pessoa só compra, ela só vai de fato fechar um serviço com você se ele confiar no seu trabalho. Não adianta você achar que você vai chegar lá e porque é um designer super foda, que o cliente vai fechar com você, não. Muitas vezes tem cliente que entra em contato e eles não vão fechar, isso também acontece. Mas caso você tenha um interesse em atrair e reter, que é no caso a pessoa chegou até você, você vai fazer o máximo do seu esforço ali para conseguir conquistar aquela venda, entende? Que é uma venda mais fácil, mas ainda assim você precisa conquistar, não é simplesmente porque ele chegou que ele vai fechar serviço com você, tá? Bacana. E a gente agora vai falar da técnica do top of mind. O que é isso? Top of mind é o que vem na sua cabeça primeiro. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando a gente fala em refrigerantes? Você deve ter pensado Coca-Cola. Você pode ter pensado Coca-Cola, agora na Antártica ou Pepsi, geralmente.
mas eu posso dizer que 90% das pessoas pensaram Coca-Cola. Se você fala em fast food, McDonald's, é na hora. Tem outros concorrentes muito interessantes, tem outros concorrentes que eu até gosto mais, mas o top of mind é o McDonald's. Seja o top of mind do seu círculo social. E por quê? Aqui a gente está falando de vendas, de recomendação, de cliente, de trato com o cliente. Nesse caso, quando você é a pessoa top of mind, vamos supor que você tem um amigo engenheiro. Esse amigo engenheiro precisa indicar um designer. Quem que ele vai indicar? Porra, conheço o Fernando que é designer, vou indicar ele para você. Chama ele aí. Ah, eu preciso fazer um logo, e aí, como é que eu faço? Ah, eu conheço um cara, vai indicar você. A técnica do top of mind ela tem essa vantagem. E como que você faz para se tornar o top of mind do seu cliente? Tudo isso que eu ensinei até agora no módulo e no curso de um modo geral. Você vai atender muito bem, você vai criar um relacionamento com esse cliente, você vai se tornar uma pessoa em quem esse cliente confia e ele quer voltar a fazer trabalhos e ele vai voltar a fazer trabalhos. Cara, para você ter uma ideia, antes desse curso, né, eu não tinha investido em tráfego pago. E só nas recomendações eu conseguia faturar mais de R$7.000 por mês em algumas situações, tá? Sem investir um centavo em tráfego pago. Só utilizando essas técnicas de prospecção passiva, algumas de prospecção mais ativa, reativando clientes antigos, criando um relacionamento e sempre tentando ser o top of mind do maior número possível de pessoas. Um amigo meu estava me explicando que isso é importante porque você se torna uma referência dentro daquele espaço de networking. E aí você vai conquistando mais networking porque você vai conhecendo mais pessoas. E como eu dei de exemplo lá no meu livro, né, no meu e-book, muitas vezes um cliente ele vai chegar para você, não é um cliente tão assim que vai te pedir um trabalho grande, mas ele vai te indicar para um que vai te pedir, por exemplo, um lançamento de R$2.000 e já aconteceu comigo. Mas legal, a gente aqui já entendeu que essa questão de humanizar o atendimento é muito importante para a gente ter um atendimento de excelência, né? Chegou ali, a gente atende bem, né? Bacana. Mas aí você também tem que entender uma coisa, o cliente ele nem sempre tem razão. E colocar isso como uma prerrogativa antes de começar a atender é importante, por quê? Porque vai ter cliente que vai te mandar mensagem 3 horas da manhã, vai ter cliente que vai entrar em contato com você meio-dia querendo uma arte para 2 horas da tarde, vai ter cliente que não tem a menor noção de nada, aqueles clientes bem sem noção mesmo. Como eu explico lá na nossa planilha, inclusive no próprio e-book tem também aqui embaixo que eu coloco a mesma planilha, mas lá ela fica mais aberta para você ler com mais, né, detalhes ali. E aqui, ó, quando a gente fala em colocar limites, é justamente você utilizar esses preceitos do bom atendimento para poder, por exemplo, saber dizer um não. É você saber que se o seu cliente chorar demais, você não vai pegar o trabalho. Só que você nunca vai jogar isso na cara dele assim, né? Por isso que é bom aprender a ser mais assertivo nesse sentido. Aí a pessoa é absolutamente sem noção, quer coisas que você não pode entregar, tá querendo que você faça um preço muito absurdo, muito abusivo, porque vai aparecer gente abusiva na sua vida sim. Tá? Em diversos aspectos, na verdade, serve para a vida inteira, né, gente? Daqui a pouco eu tô dando um papo de psicólogo aqui, mas não é esse o objetivo. Quando o cliente chega para você e ele quer coisas que você não está disposto a entregar, que você não pode, não tem tempo hábil, você de duas uma, você diz não. Olha, desculpa, mas é porque eu não consigo te entregar nesse prazo. Desculpa, eu não consigo fazer nesse preço. Ou eu preciso muito te entregar um trabalho de excelente qualidade porque eu estou colocando meu nome em jogo. Dessa forma, eu não consigo te atender abaixo desse valor. Vamos supor que você cobrou R$200 e o cliente quer fazer a 100. Meu amigo, não existe essa. Você não vai reduzir pela metade só porque o cliente quer, porque o cliente está pagando, porque não. Você às vezes pode até estar precisando, mas encontre outras formas de não precisar. Que com o tempo você vai precisar menos. Quando você começa a fazer isso que eu estou ensinando aqui, você vai começar a depender cada vez menos de cliente mala. E você vai começar a poder escolher. Chegou um cliente mala, manda ele tomar naquele lugar, mas sem falar isso, claro. Você não vai falar isso que eu falei agora. Você vai falar, desculpa, mas eu infelizmente não consigo fechar um negócio com você. Bacana passar bem. Sempre com muito respeito, sempre com muita segurança. Porque isso é importante também, você tem que ter muita segurança. E pode ter certeza, o cara não vai encontrar um profissional bom e ele vai voltar a fazer negócio com você. E ele vai voltar a fazer negócio com você no preço que você quer, do jeito que você quer. Não porque você obrigou ele a fazer isso, porque você mostrou para ele profissionalismo, porque você mostrou para ele segurança e, mais importante, você deu a entender que você tem os seus termos e ou ele respeita os seus termos ou ele vai procurar outra coisa lá fora. E lá fora é uma selva. As pessoas elas não têm nenhuma preocupação em atender bem, elas não têm nenhuma preocupação em atender com qualidade
E se bobear, muitos clientes entram em contato, eles nem respondem por pura negligência. A pessoa não olha no direct, a pessoa não olha no WhatsApp. Como é que a pessoa quer crescer na vida desse jeito? Sendo um cavalo limitado, que é como a gente estava falando no começo da aula. Gente, vamos acordar para a vida. Então, você impôs ali seus limites, você vai aprender a falar não com muito respeito, mas sempre com muita segurança. No começo você pode até titubear e deixar meio... Mas, cara, com o tempo você fala assim, olha, desculpa, mas eu não consigo trabalhar dessa forma, eu tenho os meus custos, o meu ROI é importante para mim, o meu tempo, meu investimento, meu maquinário, eu pago os produtos da Adobe, eu tenho que cobrar sim. Se ele quiser bem, se ele não quiser, amém. Mas você sempre vai atender ele muito bem. Bacana? É isso aí. Se tiver ficado dúvidas, lembre-se da nossa comunidade, me marquem no Instagram, mandem direct, façam o que vocês quiserem, mas não se esqueçam. Coloquem em prática, beleza? É isso aí, muito obrigado, até a próxima aula e tchau!